Ela ainda está lá fora. Você apenas a deixou muito, muito zangada. Como você sabe da Sra. Dodds? Você fala dormindo. Você quase a chamou de alguma coisa. Uma fúria? Elas são torturadoras do Hades, certo? Annabeth olhou nervosamente para o chão, como se esperasse que ele se abrisse e a engolisse. Você não deve chamá-las pelo nome. Mesmo aqui, se acabamos tendo de falar nelas, nós a chamamos de as benevolentes. Puxa, existe alguma coisa que se possa dizer sem que haja trovões? Eu soei reclamão até para mim mesmo, mas naquele momento não me importei. Por que tenho de ficar no chalé 11, afinal? Por que fica todo mundo tão amontoado? Há uma porção de beliches vazios logo ali? Apontei para os primeiros chalés e Annabeth empalideceu. A gente não escolhe simplesmente um chalé, Percy. Depende de quem são seus progenitores, ou o seu progenitor. Ela olhou fixamente para mim, esperando que eu entendesse. Minha mãe é Sally Jackson, disse eu. Trabalha na doceria da grande estação central. Bom, pelo menos trabalhava. Sinto muito por sua mãe, Percy, mas não é isso que eu quis dizer. Estou falando sobre seu outro progenitor, seu pai. Ele está morto. Não cheguei a conhecê-lo. Annabeth suspirou. Era claro que já tivera aquela conversa com outras crianças. Seu pai não está morto, Percy. Como pode dizer isso? Você o conhece? Não, é claro que não. Então, como você pode dizer? Porque eu conheço você. Você não estaria aqui se não fosse um de nós. Você não sabe nada a meu respeito. Não? Ela ergueu uma sobrancelha. Aposto que você ficou passando de escola em escola. Aposto que foi expulso de uma porção delas. Como teve diagnóstico de dislexia, provavelmente transtorno do déficit de atenção também. Tentei engolir meu constrangimento. O que isso tem a ver? Tudo junto é quase um sinal certo. As letras flutuam para fora da página quando você lê, certo? Isso é porque a sua mente está fisicamente programada para o grego antigo. É o transtorno do déficit de atenção. Você é impulsivo, não consegue ficar quieto na classe. E isso são os seus reflexos de campo de batalha. Numa luta real, eles o manterão vivo. Quanto aos problemas de atenção, isso é porque enxerga demais, Percy, e não de menos. Seus sentidos são mais aprimorados que os de um mortal comum. É claro que os professores querem que você seja medicado. Eles são, em maioria, monstros. Não querem que você os veja como são. Você parece... Você passou pelas mesmas coisas? A maioria das crianças daqui passou. Se você não fosse um de nós, não poderia ter sobrevivido ao Minotauro, e muito menos à ambrosia e ao néctar. Ambrosia e néctar. A comida e a bebida que estávamos dando a você para curá-lo. Aquilo teria matado um garoto normal. Teria transformado seu sangue em fogo e seus ossos em areia, e você estaria morto. Encare os fatos. Você é um meio-sangue. Um meio-sangue. Minha cabeça estava girando com tantas perguntas que eu não sabia por onde começar. Então uma voz rouca gritou. Ora, um novato! Eu dei uma olhada. A menina grandalhona do chalé feio e vermelho vinha andando lentamente em nossa direção. Havia 3 outras meninas atrás dela, todas grandes, feias e de aparência malvada como ela, todas usando casacos camuflados. Clarice, suspirou Annabeth, por que você não vai polir sua lança ou coisa assim, hein? Claro, senhorita princesa, disse a grandalhona, para poder atravessar você com ela na sexta-feira à noite. Erries coracas, disse Annabeth, o que eu de algum modo entendi que era vá para os corvos em grego, embora tivesse a sensação de que devia ser uma praga pior do que parecia. Você não tem chance. Vamos transformá-la em pó, disse Clarice, mas seu olho se crispou. Talvez ela não tivesse certeza de poder cumprir a ameaça. Voltou-se para mim. Quem é esse nanico aí? Percy Jackson, disse Annabeth. Esta é Clarice, filha de Ares. Eu pisquei. Tipo, o deus da guerra? Clarice sorriu desdenhosa. Você tem algum problema com isso?
Não, disse eu, recobrando minha presença de espírito. Isso explica o mau cheiro. Clarice rosnou. Nós temos uma cerimônia de iniciação para novatos, Persiana. Percy, seja o que for. Venha, vou lhe mostrar. Clarice, Annabeth tentou dizer. Fique fora disso, espertinha. Annabeth pareceu ofendida, mas ficou de fora, e eu realmente não queria a ajuda dela. Eu era o novato. Tinha de construir minha própria reputação. Entreguei a Annabeth meu chifre de minotauro e me preparei para a luta, mas antes que eu percebesse, Clarice tinha me segurado pelo pescoço e me arrastava na direção de um edifício de blocos de concreto que percebi imediatamente que era o banheiro. Eu chutava e dava murros no ar. Já tinha estado em muitas brigas antes, mas aquela Clarice grandalhona tinha mãos de ferro. Arrastou-me para dentro do banheiro das meninas. Havia uma fileira de vasos sanitários de um lado e uma fileira de chuveiros do outro. Cheirava como qualquer banheiro público e eu estava pensando, tanto quanto podia pensar, com Clarice me arrancando os cabelos, que se aquele lugar pertencia aos deuses, eles deviam poder comprar privadas melhores. As amigas de Clarice estavam todas rindo, e eu tentava encontrar a força que usara para enfrentar o Minotauro, mas ela simplesmente não estava lá. Como se ele fosse dos 3 grandes, disse Clarice, me empurrando em direção a um dos vasos. Certo, o Minotauro provavelmente caiu na risada de tão bobo que ele parecia. As amigas abafaram o riso. Annabeth ficou no canto observando através dos dedos. Clarice me forçou sobre os joelhos e começou a empurrar minha cabeça para dentro do vaso sanitário, que fedia a canos enferrujados, e, bem, ao que vai para dentro de vasos sanitários. Fiz esforço para manter a cabeça erguida. Estava olhando para a água imunda e pensando, eu não vou enfiar a cabeça naquilo, não vou. Então, algo aconteceu. Senti uma pressão violenta na boca do estômago. Ouvi os encanamentos roncando, os canos estremeceram. A mão de Clarice no meu cabelo afrouxou. A água pulou para fora do vaso, formando um arco por cima da minha cabeça, e em seguida me vi estatelado sobre os ladrilhos do piso do banheiro, com Clarice berrando atrás de mim. Eu me virei bem no momento em que a água explodiu para fora do vaso outra vez, atingindo Clarice bem no rosto com tanta força que a fez cair de traseiro no chão. A água continuou jorrando em cima dela como o jato de uma mangueira de incêndio, empurrando-a para trás, para dentro de um boxe de chuveiro. Ela se debateu, esbaforida, e as amigas começaram a ir em sua direção. Mas então os outros vasos também explodiram e mais 6 jorros de água de privada as empurraram de volta. Os chuveiros também entraram em ação e, em conjunto, todos os dispositivos lançaram as meninas camufladas para fora do banheiro, fazendo-as rodopiar como pedaços de lixo sendo removidos com jatos d'água. Assim que elas foram postas porta afora, senti a pressão nas minhas entranhas se aliviar e a água parou de jorrar tão depressa quanto começara. O banheiro inteiro estava inundado. Annabeth não tinha sido poupada. Estava toda molhada e pingando, mas não fora empurrada para fora. Estava em pé exatamente no mesmo lugar, me olhando em estado de choque. Olhei para baixo e me dei conta de que estava sentado no único ponto seco em todo o recinto. Havia um círculo de piso seco em volta de mim. Não havia nem uma gota d'água nas minhas roupas. Nada. Levantei com as pernas trêmulas. Annabeth disse, como você... Eu não sei... Caminhamos até a porta. Do lado de fora, Clarice e as amigas estavam prostradas na lama e um bando de outros campistas se reuniram em volta para olhar, perplexos. O cabelo de Clarice estava colado no rosto. O casaco camuflado estava encharcado e ela cheirava a esgoto. Ela me lançou um olhar de ódio absoluto. Você está morto, novato. Está totalmente morto. Talvez eu devesse ter deixado para lá, mas disse... Quer gargarejar com água de privada de novo, Clarice? Cale essa boca. As amigas tiveram de segurá-la. Arrastaram-na para o chalé 5, enquanto os outros campistas abriam caminho para evitar seus membros que esperneavam. Annabeth olhou para mim.
Eu não sabia dizer se ela estava apenas enjoada ou zangada comigo por encharcá-la. — O que foi? — perguntei. — O que está pensando? — Estou pensando, disse ela, que quero você no meu time para capturar a bandeira. Pasta 7. 7. Meu jantar se esvai em fumaça. A notícia do incidente no banheiro se espalhou na mesma hora. Aonde quer que eu fosse, os campistas apontavam para mim e murmuravam algo sobre a água de vaso sanitário. Ou talvez apenas olhassem para Annabeth, que ainda estava bastante encharcada. Ela me mostrou mais alguns lugares: a oficina de metais, onde as crianças forjavam as próprias espadas, a sala de artes e ofícios, onde sátiros jateavam com areia uma estátua gigante de um homem-bode, e a parede para a escalada, que na verdade consistia em 2 paredes que se sacudiam violentamente, deixavam cair rochas, espalhavam lava e colidiam uma com a outra se a gente não chegasse ao topo bem depressa. Finalmente retornamos ao lago de canoagem, de onde a trilha levava de volta aos chalés. — Tenho treinamento, disse Annabeth secamente. O jantar é às 7h30. Você só tem de seguir o pessoal do chalé até o refeitório. — Annabeth, desculpe pelos sanitários. Não importa. Não foi minha culpa. Ela me olhou com um ar cético e me dei conta de que tinha sido minha culpa. Eu havia feito a água jorrar no banheiro. Não entendia como, mas os vasos tinham respondido a mim. Era como se eu fosse um dos canos. — Você precisa falar com o oráculo, disse Annabeth. — Quem? — Não quem. O quê? O oráculo. Vou pedir a Kiron. Olhei para o lago desejando que alguém me desse uma resposta direta pelo menos uma vez. Eu não esperava que alguém estivesse olhando de volta para mim do fundo. Portanto, meu coração deu um pulo quando notei 2 meninas adolescentes sentadas de pernas cruzadas na base do pier, cerca de 6 metros abaixo. Vestiam jeans e camisetas verdes cintilantes, e os cabelos castanhos flutuavam soltos em volta dos ombros, enquanto peixinhos passavam por entre eles. Elas sorriram e acenaram como se eu fosse um amigo há muito perdido. Eu não sabia que outra coisa fazer. Acenei de volta. — Não as encoraje, advertiu Annabeth. As náiades são flertadoras incontroláveis. — Náiades? Repeti, sentindo-me completamente estupefato. — Já chega. Eu quero ir para casa agora. Annabeth franziu as sobrancelhas. — Você não percebe, Percy? Você está em casa. Este é o único lugar na Terra seguro para crianças como nós. — Você quer dizer crianças mentalmente perturbadas? — Eu quero dizer não humanas. Não totalmente humanas, de qualquer modo. Meio humanas. — Meio humanas e meio o quê? — Acho que você sabe. Eu não queria admitir, mas sabia sim. Sentia um formigamento nos membros, uma sensação que às vezes me tomava quando minha mãe falava sobre meu pai. — Deusas, disse eu. — Meio deusas. Annabeth assentiu. — Seu pai não está morto, Percy. Ele é um dos olimpianos. — Isso é loucura. — Será? Qual é a coisa mais comum que os deuses faziam nas velhas histórias? Eles andavam por aí se apaixonando por seres humanos e tendo filhos com eles. Você pensa que eles mudaram os hábitos nos últimos poucos milênios? Mas isso são apenas... Eu quase disse mitos de novo. Então me lembrei do aviso de Kiron de que daqui a 2000 anos eu poderia ser considerado um mito. Mas se todos aqui são meio deuses... Semideuses, disse Annabeth. Esse é o termo oficial. Ou meio sangues. Então quem é seu pai? As mãos dela se apertaram em volta da balaustrada do pier. Tive a sensação de que acabara de tocar em um assunto delicado. Meu pai é um professor em West Point, disse ela. Não vejo desde que era muito pequena. Ele ensina história americana. Ele é humano? O quê? Está pensando que tem de ser um deus homem encontrando uma mulher humana atraente e não o contrário? Sabe que isso é machismo? Então quem é sua mãe? Chalé 6. O que significa? Annabeth endireitou o corpo. Atena, deusa da sabedoria e da guerra.
Certo, pensei. Por que não? E meu pai? Indeterminado, disse Annabeth, como eu lhe disse antes. Ninguém sabe. A não ser minha mãe. Ela sabia. Talvez não, Percy. Os deuses nem sempre revelam sua identidade. Meu pai teria revelado. Ele a amava. Annabeth me deu uma olhada cautelosa. Ela não queria acabar com as minhas ilusões. Talvez você esteja certo. Talvez ele vá enviar um sinal. Esse é o único modo de saber com certeza. Seu pai tem de mandar a você um sinal reclamando você como filho. Às vezes isso acontece. Quer dizer que às vezes não acontece? Annabeth correu a palma da mão pela balaustrada. Os deuses são atarefados. Eles têm uma porção de filhos e nem sempre... Bem, às vezes eles não se importam conosco, Percy. Eles nos ignoram. Pensei em algumas das crianças que tinha visto no chalé de Hermes, adolescentes que pareciam mal-humorados e deprimidos, como se estivessem esperando por um chamado que nunca viria. Conhecera crianças assim na Academia Iense, descartadas para internatos por pais ricos que não tinham tempo para lidar com elas. Mas os deuses deviam se comportar melhor. Então eu estou encalhado aqui, disse eu. É isso? Pelo resto da minha vida? Depende, disse Annabeth. Alguns campistas só ficam no verão. Se você é filho de Afrodite ou Deméter, provavelmente não é uma força realmente poderosa. Os monstros podem ignorá-lo, e então você pode se arranjar com alguns meses de treinamento de verão e viver no mundo mortal pelo resto do ano. Mas para alguns de nós, sair é perigoso demais. Temos de ficar o ano inteiro. No mundo mortal, atraímos monstros. Eles percebem nossa presença. Vêm nos desafiar. Na maioria das vezes, eles nos ignoram até termos idade suficiente para causar problemas. Cerca de 10 ou 11 anos. Mas depois disso, muitos dos semideuses vêm para cá ou são mortos. Alguns conseguem sobreviver no mundo exterior e se tornam famosos. Acredite, se eu lhe contasse os nomes, você os conheceria. Alguns nem sequer se dão conta de que são semideuses. Mas poucos, muito poucos, são assim. Então os monstros não podem entrar aqui? Annabeth sacudiu a cabeça. Não, a não ser que sejam intencionalmente mantidos nos bosques ou convocados por alguém de dentro. Por que alguém ia querer convocar um monstro? Para a prática de lutas. Para pregar peças. Pregar peças? A questão é que as fronteiras são fechadas para manter os mortais e os monstros de fora. Do lado de fora, os mortais olham para o vale e não veem nada de inusitado. Apenas plantações de morangos. Então, você é uma campista de ano inteiro? Annabeth assentiu. De dentro da gola da camiseta, ela puxou um colar de couro com 5 contas de argila de cores diferentes. Era exatamente como o de Luke, só que o de Annabeth também tinha um grande anel de ouro enfiado, como um anel de faculdade. Estou aqui desde que tinha 7 anos, disse ela. Todo mês de agosto, no último dia da sessão de verão, a gente ganha uma conta por sobreviver mais um ano. Estou aqui há mais tempo que a maioria dos conselheiros e eles estão todos na faculdade. Por que veio tão jovem? Ela girou o anel no colar. Não é da sua conta. Ah, fiquei ali por um minuto em um silêncio constrangedor. Então, eu poderia simplesmente sair andando daqui agora mesmo, se quisesse? Seria suicídio, mas você poderia, com a permissão do Sr. D. ou de Kiron. Mas eles não dariam permissão até o final da sessão de verão, a não ser... A não ser? Que lhe seja concedida uma missão. Mas isso dificilmente acontece. Na última vez... A voz dela foi sumindo. Pude perceber pelo seu tom de voz que a última vez não tinha ido muito bem. Antes, quando estava doente no quarto, disse eu, quando você dava de comer aquela coisa... Ambrosia. Você me perguntou algo sobre o solstício de verão. Os ombros de Annabeth se contraíram. E então, você sabe alguma coisa? Bem, não. Na minha antiga escola, ouvi por acaso Groover e Kiron conversando sobre isso. Groover mencionou o solstício de verão. Ele disse algo como não termos muito tempo por causa do prazo final. O que isso queria dizer? Ela apertou os punhos.
Eu gostaria de saber. Kiron e os sátiros, eles sabem, mas não contam para mim. Algo está errado no Olimpo, algo muito importante. Na última vez em que estive lá, parecia tudo tão normal. Você esteve no Olimpo? Há alguns de nós, campistas de ano inteiro, Luke, Clarice, eu e poucos outros, fizemos uma excursão durante o solstício de inverno. É quando os deuses fazem sua grande assembleia anual. Mas como chegou lá? Pela ferrovia de Long Island, é claro. Você desce na estação Penn, Empire State, 600º andar. Ela me olhou como quem tinha certeza de que eu já sabia disso. Você é nova-iorquino, certo? Ah, com certeza. Até onde eu sabia, havia apenas 102 andares no Empire State, mas decidi não comentar isso. Logo depois da visita, continuou Annabeth, o tempo ficou esquisito, como se os deuses tivessem começado a brigar. Uma ou duas vezes desde então, ouvi sátiros conversando. O máximo que posso deduzir é que algo importante foi roubado, e se não for devolvido até o solstício de verão, vai haver problemas. Quando você veio, eu estava esperando... Quer dizer, a Atena pode se entender com quase qualquer um, a não ser Ares. E, é claro, ela tem uma rivalidade com Poseidon. Mas quer dizer, fora isso, pensei que poderíamos trabalhar juntos. Pensei que você pudesse saber alguma coisa. Sacudi a cabeça. Gostaria de poder ajudá-la, mas estava com fome, cansado e mentalmente sobrecarregado demais para fazer mais perguntas. Preciso conseguir uma missão, murmurou Annabeth consigo mesma. Eu não sou jovem demais. Se eles ao menos me contassem qual é o problema... Senti cheiro de churrasco vindo de algum lugar por perto. Annabeth deve ter ouvido meu estômago roncar. Disse-me para ir em frente, que me alcançaria depois. Eu a deixei no pier, correndo o dedo pela balaustrada como se estivesse desenhando um plano de batalha. De volta ao chalé 11, todo mundo estava falando e se divertindo, esperando o jantar. Pela primeira vez, notei que muitos campistas tinham feições parecidas. Narizes pontudos, sobrancelhas arqueadas, sorrisos maliciosos. Eram o tipo de criança que os professores classificariam como encrenqueiros. Felizmente, ninguém prestou muita atenção em mim quando fui até meu lugar no chão e me deixei cair com o chifre de minotauro. O conselheiro, Luke, se aproximou. Ele também tinha a aparência familiar de Hermes. Estava desfigurada pela cicatriz na face direita, mas o sorriso estava intacto. Arranjei um saco de dormir para você, disse ele. E aqui, furtei para você alguns artigos de toalete da loja do acampamento. Não deu para saber se ele estava brincando quanto àquela parte de furtar. Eu disse, obrigado. Sem problemas. Luke sentou-se ao meu lado, descansando as costas contra a parede. Primeiro dia difícil? Meu lugar não é aqui, disse eu. Nem mesmo acredito em deuses. É, disse ele. Foi assim que todos nós começamos. E depois que você começa a acreditar neles, não fica nem um pouco mais fácil. A amargura em sua voz me surpreendeu, porque Luke parecia ser o tipo de cara despreocupado. Parecia capaz de lidar com qualquer coisa. Então, seu pai é Hermes? Perguntei. Ele puxou um canivete de mola do bolso de trás e por um segundo pensei que fosse me destripar, mas ele apenas raspou o barro da sola da sandália. É, Hermes. O mensageiro com asas nos pés. É ele. Mensageiros. Medicina. Viajantes, mercadores, ladrões. Qualquer um que use as estradas. É por isso que você está aqui, desfrutando a hospitalidade do chalé 11. Hermes não é exigente com relação a quem apadrinha. Entendi que Luke não queria me chamar de João Ninguém, apenas tinha muita coisa na cabeça. Você já encontrou seu pai? Perguntei. Uma vez. Esperei, pensando que se ele quisesse me contar, contaria. Aparentemente não. Imaginei se a história tinha alguma coisa a ver com como ele conseguira aquela cicatriz. Luke ergueu os olhos e conseguiu sorrir. Não se preocupe com isso, Percy. A maioria dos campistas aqui é boa gente. Afinal, somos uma grande família, certo? Cuidamos um do outro.
Ele parecia entender o quanto me sentia perdido e eu estava grato por isso, porque um cara mais velho como ele, mesmo sendo um conselheiro, devia estar evitando um secundarista chato como eu. Mas Luke me dera as boas-vindas ao chalé. Até mesmo furtar alguns artigos de toalete, o que era a coisa mais simpática que alguém fizera por mim o dia inteiro. Decidi fazer a minha última grande pergunta, aquela que vinha me incomodando a tarde toda. Clarice, de Ares, debochou sobre eu ser um dos 3 grandes. Depois, Annabeth, ela falou 2 vezes que eu poderia ser o cara. Disse que devo falar com o oráculo. O que quer dizer tudo isso? Luke fechou o canivete. Odeio profecias. O que quer dizer?